Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Muito bem, gente, vamos lá, porque hoje é dia de Somos Um, Universitários Missionários aqui na sua Rede 316. Pastor Marcelo Santos com a gente nesta sexta-feira, hoje, dia 12 de abril de 2024. Pastor Marcelo, meu querido, boa tarde, graça e paz, seja bem-vindo por aqui mais uma vez. Graça e paz, Nayan, graça e paz a todos os nossos universitários missionários do Brasil e além. Como é que vocês estão? Estamos bem demais, graças a Deus. Hoje você está num lugar diferente aí, hein, pastorzão? Isso, hoje estou diretamente falando da sede aqui da Junta de Missões Nacionais, na sala Centro-Oeste, né, usada aí para as reuniões. Então, estou aqui excepcionalmente hoje para transmitir o programa daqui. Ah, tá no lugar certo e tal, no lugar mais certo possível. Show! Do que a gente vai falar hoje, pastorzão? Fala para mim, qual é o tema de hoje? Nosso tema é por que existem tantas denominações? Olha aí. Eita, por que existem tantas denominações? Quero saber, tô curioso. Então vamos lá, vou soltar a vinheta pra gente dar play. Isso vamos aí. Lá. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Muito bem, quem tá ouvindo a gente aí já vai se preparando para mandar o link para todo mundo. Pode comentar aqui também com a gente no WhatsApp 11 930 030316. Fique muito à vontade e vai espalhando, porque esse tema é muito, muito importante. Por que existem tantas denominações? Pastor Marcelo aqui com a gente nessa sexta-feira, hoje dia 12. Vamos nessa. Pastor, já vou começar te perguntando, a existência de tantas denominações, ela é um problema? Tantas denominações cristãs, pastor, é um problema pra gente ou não? Sim, sim. Essa é uma questão que quando a gente está trabalhando a questão da defesa da fé, a gente acaba esbarrando nela. O nosso público, que é o público universitário missionário, o público que está engajado aí no debate público sobre a fé, que está lidando com debates, está lidando com polêmicas, controvérsias, uma das questões que de vez em quando aparece é essa, porque a multiplicidade, eu já vi algumas estatísticas que dizem que existem mais de 3.000 denominações cristãs, e eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, mas é um número realmente muito grande, e algumas pessoas usam isso para desacreditar o cristianismo. Quando a gente está evangelizando na universidade, quando a gente está debatendo a fé na arena pública, alguém pode pensar assim, nossa, o cristianismo, né, é uma furada, nem eles mesmos se entendem. É uma confusão, cada um diz uma coisa, cada um defende uma ideia, né? Então tem muitas igrejas de porta de garagem aí surgindo, várias igrejinhas, cada um cria sua igreja como quiser. E aí alguns falam assim, bom, como não dá para saber nesse mundo de denominações, nesse mundo de, alguns falam seitas, como tem tantas, não dá para saber quem está certo, então eu não vou acreditar em nenhum, eu não vou escolher nenhum. Então usa-se essa multiplicidade e não dá para negar, existem realmente muitas denominações cristãs, muitas denominações evangélicas, e usa-se esse fenômeno para desacreditar o cristianismo como um todo. Então, entender o porquê que existem tantas denominações é importante. Entender os pontos fortes e os pontos fracos dessa multiplicidade de denominações é importante. Também é importante a gente procurar saber como lidar com o diferente, como lidar com o cristão de uma outra vertente, como lidar com o cristão que segue uma outra linha. No meu Twitter, né, o antigo X, que hoje em dia já é uma polêmica em si, né? Não é só uma rede social que tem polêmicas, mas é uma rede que ela é polêmica por si só.
né, no meu perfil eu sigo muitas pessoas de várias denominações diferentes. A gente tem aquela parte de interesses que a gente marca, o que que se interessa. Então, eu tenho muitos perfis, muitas páginas que aparecem para mim de luteranos, ortodoxos, anglicanos, católicos, reformados, pentecostais, e eu no meio, batista, e o tempo todo tem treta, o tempo todo tem espetadinhas de um com o outro. Né? Eu aprendo muitas coisas que eu não sabia sobre outras denominações, eu acabo aprendendo, mas eu passo muita raiva também, né? Porque está todo mundo querendo impor as suas convicções denominacionais sobre os outros. Então você vê o reformado querendo que o pentecostal seja reformado. Você vê o pentecostal querendo que o anglicano seja pentecostal. Você vê o luterano querendo que o batista seja luterano. Como se esses debates, como se esses temas que levaram essas divisões não tivessem séculos de idade. Eles desenterram alguns debates ali que tem 500 anos, que tem 1000 anos, como se fosse a treta da semana, como se fosse a polêmica da semana, né? Como assim você não acredita que Cristo está fisicamente presente na ceia? Você é um herege? Aí, como assim você acredita? Então fica aquela polêmica, né? Todo mundo impondo sua doutrina, né? Sem compreender por que é que o seu irmão pensa diferente, sem compreender de onde vem esse pensamento deles, né? E a gente vê entrando nisso também o debate com os católicos romanos, que postam às vezes dizendo que a reforma protestante foi a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade, né? Como alguns postam de que a reforma foi assim uma obra do diabo mesmo, que acabou com a unidade da igreja, que fragmentou o cristianismo, que é por isso que o mundo está do jeito que está. Os culpados somos nós, os protestantes, tá? E aí tem essa luta, né? Todo esse embate, né? Cada um na sua bolha, cada um no seu quadrado, e se debatendo e brigando na internet. Com certeza também na universidade, nas arenas públicas. Talvez a internet potencialize esse aspecto aí da treta, porque tudo vira treta na internet, tudo vira briga, tudo vira animosidade. Você não conversa pessoalmente, você não debate pessoalmente do jeito que você debateria quando está online, não é? Mas a gente precisa se preocupar com o nosso testemunho, sobre como como essas multiplicidades, até que ponto essa multiplicidade de denominações, ela é um mau testemunho, até que ponto o jeito que a gente lida com isso é um mau testemunho. Outra questão que a gente vê acontecendo é o fenômeno de evangélicos se convertendo ao catolicismo. A gente vê isso acontecer hoje em dia. E aí, diante disso tudo, diante dessa multiplicidade, diante dessas questões, o que a gente diz disso? O que a gente fala sobre isso? Então, quero convidar todos vocês a ouvirem, a prestarem atenção, né, a compartilharem, porque é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. É isso, muito bem, muito bem. Essa última informação que o senhor deu, realmente eu tenho percebido nos últimos anos e até tenho me surpreendido com isso, porque a gente não via isso muito há um tempo atrás. Não, né? é algo muito, muito recente, era algo que durante muito tempo era inimaginável, Sim, né? sim. Ninguém imaginava, né? Mas agora está acontecendo. Tá vendo isso acontecer. E os líderes católicos, né, padres, etc., eles vão dizer que a igreja, alguns deles, né, não são todos que falam isso, mas muitos deles vão dizer que a igreja católica é a única igreja, né, a única denominação. E aí eu te Isso, pergunto... essa é a doutrina oficial da Igreja Católica. Sim, sim. É porque, assim, tem alguns que já entendem que os evangélicos, eles, né, fazem parte, tá? Alguns poucos, né? Mas a doutrina oficial, como o senhor falou, a visão é essa.
E aí fica essa pergunta, né? Se Jesus ele instituiu a Igreja Católica, pastor Marcelo. Uhum. Jesus instituiu a Igreja Católica? A resposta é sim. Calma, 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 ouvinte, não se desespere, né? Não bata o carro, não caia da esteira da academia, não deixe os pratos caírem no chão, calma, né? Jesus instituiu a Igreja Católica porque a palavra católico significa universal, né? Jesus instituiu uma igreja universal. Jesus instituiu uma igreja para todos, que abrange todo o mundo. Jesus instituiu uma única igreja que tem as portas abertas para todos, por isso é universal. Católico significa universal. Agora, Jesus não instituiu a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja que Jesus institui é católica, porque é universal, é apostólica, porque é baseada no ensino dos apóstolos, mas não é romana. Quando Jesus fala para Simão Pedro confessa que Jesus é o Filho de Deus, e Jesus diz sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão, eu sou o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Jesus estava na cidade de Cesareia, né? Cesareia fica a 3.000 quilômetros de Roma, né? Quando o Espírito Santo pousa é derramado no dia de Pentecostes sobre aqueles 120 discípulos, e há aquele milagre, e há aqueles 3.000 batismos, foi em Jerusalém. Jerusalém também fica a 3.000 quilômetros de Roma. Então, Jesus não instituiu uma igreja em Roma. Jesus não instituiu a igreja romana. A igreja que Jesus instituiu é a comunhão universal de todos aqueles que confessam que Jesus é o Cristo. Confessou Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, tem fé em Jesus, foi lavado pelo sangue de Jesus, você faz parte da única igreja, a igreja universal, né? A igreja que é universal, que é o do reino de Deus, mas que também não é a igreja universal do reino de Deus, né? Que fique bem claro, tá? Então essa igreja católica ou universal, que essa igreja que é a Assembleia de Deus, mas não é a Assembleia de Deus, tá certo? Essa igreja de Deus, aliás, existe uma denominação chamada Igreja de Deus, né? Existe. Essa igreja, que é a única igreja, se compõe não só dos cristãos, dos crentes vivos, mas dos mortos também. Essa igreja, ela também está lá no céu, né? Essa é a única igreja. Além disso, além dessa igreja universal, também chamada igreja invisível, existem as igrejas com I minúsculo, que são as comunidades locais que se reúnem para adorar, para aprender, para servir a Deus. Então existe a igreja e existem muitas igrejas. A igreja do bairro tal, a igreja da cidade tal, a igreja que se reúne na casa tal, tudo são igrejas que fazem parte da única igreja. Foi essa igreja que Jesus instituiu, essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Aí como surgiu então a igreja romana, né? Como essa igreja ganhou esse nome, né? Como essa igreja se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana? Ao longo da história, o evangelho foi se espalhando, né? Saiu de Jerusalém, foi pela Judéia, né? Chegou em Corinto, chegou em Atenas, chegou em Roma, né? Chegou em Alexandria, em Antioquia, foi se espalhando por todos esses lugares. E mesmo com a perseguição, né? Os apóstolos, à medida que eles foram vendo que o apóstolo do tempo ia passando, os apóstolos deixaram registrados seus escritos. As cartas, os evangelhos foram escritos, e desde o início, desde esse primeiro século, esses escritos apostólicos já eram considerados escritura, já eram reconhecidos como palavra de Deus. E aí várias comunidades em vários continentes, com várias tradições diferentes. Aí você tinha, por exemplo, igrejas na África,
né? Já no primeiro século já tinha igrejas, missões na África, né? Você tinha igrejas na Índia, você já tinha igrejas em vários cantos da Europa, cada um adorando do seu jeito, cada um louvando, com o respeito e a fé na palavra de Deus, naqueles livros que circulavam ali pela igreja, não é? E também algumas tradições foram surgindo ao longo dos séculos. Algumas tradições que surgiram, alguns costumes que surgiram ao longo dos séculos, eram costumes muito bons, né? Por exemplo, os concílios que as igrejas faziam para rejeitar heresias, para estabelecer doutrinas e dizer, olha, nós cremos assim, né? Então nós temos o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Éfeso, que estabeleceram assim, olha, todos nós aqui somos cristãos, nós cremos nisso. Nós cremos, por exemplo, na Trindade, que Deus é um só Deus em três pessoas, que Jesus é Deus e ele é homem, ele é uma única pessoa com uma natureza divina, uma natureza humana, né? E a partir da Bíblia, a partir do Novo Testamento, aqueles irmãos se reuniam e estabeleciam o que foram chamados de credos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus, seu Filho. E aí é como se fosse um resumo em que todos aqueles cristãos falaram assim, olha, vamos nos reunir aqui e deixar por escrito o que é que todo mundo crê em comum. Aí eram os credos. Tá? Essa é uma tradição muito boa. Agora, algumas tradições também começaram a surgir que se desviavam um pouco daquilo que está na Bíblia. Um pouco e às vezes muito. Por exemplo, o costume de orar para os mortos começou a surgir. O costume de orar pelos mortos, para que orar pela salvação daqueles que já morreram, fazer orações para aqueles que morreram em Cristo, aqui os apóstolos, os mártires, orar, pedir para eles, né? A veneração por Maria, começou a haver uma adoração, uma veneração, um culto a Maria, mãe de Jesus. Tá? A ideia da salvação pelas obras, a ideia de que a gente pode se salvar e que a fé não é suficiente, mas eu preciso ter méritos para alcançar a minha salvação, foram coisinhas que foram entrando, né, nas vidas das igrejas. Tá? Com o passar do tempo, a igreja de Roma, foi plantada a igreja em Roma, começou a se tornar uma igreja grande e uma igreja muito importante, uma igreja que as outras comunidades olhavam para ela com respeito. Né? E com o passar do tempo, esse bispo da igreja de Roma, o pastor da igreja de Roma, começou a ser consultado e começou a ser visto como uma autoridade sobre as outras igrejas. Tá? Mais ou menos lá no século III, o imperador de Roma, Constantino, se converte ao cristianismo. E algum tempo depois, aí acaba a perseguição, e algum tempo depois o cristianismo se torna a religião oficial do império. Né? Isso fez com que toda nova mentalidade, a igreja passou a ter uma nova mentalidade, em vez de ser oficial, né? Em vez de ser algo que algumas pessoas escolhem esse caminho com o risco de morrer, de repente virou muito proveitoso ser um cristão. De repente se tornou vantajoso socialmente, um meio de ascensão social ser um cristão. E aí começam a ter a doutrina do batismo infantil, em que a pessoa não precisava se converter para ser cristão, ela já nascia membro da igreja. Tá? E dentro desse contexto surge a ideia de que o bispo de Roma, né, ou seja, ele já estava na capital, a igreja já era considerada oficial, e esse bispo passa a ser reconhecido, passa a ser entendido como a autoridade, como o vigário de Cristo. O que é vigário? É alguém que está no lugar do outro. Quando a gente fala da morte de Jesus, é a morte vicária, ou seja, ele morreu no nosso lugar. O vigário de Cristo é alguém que está no lugar de Cristo.
Então, o que ele fala, quando ele fala oficialmente, quando ele emite um pronunciamento oficial, é, é como se fosse o próprio Cristo falando, como se Cristo tivesse dado essa autoridade. Eles vão lá para o texto de Mateus 16, em que Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eles interpretam que a pedra é o próprio Pedro, é a própria pessoa de Pedro, que Pedro foi o primeiro papa. Então, eles interpretam que Jesus deixou a sua autoridade não nas palavras dos apóstolos, não nos escritos que viriam, mas que deixou a autoridade na pessoa de Pedro. E que essa autoridade foi passada em sucessão apostólica até os dias atuais. Então, essa ideia, você vê como foi mudando, não foi de um dia para a noite, né? Mas houve uma mudança gradual, e junto com essa mudança gradual, a ideia, e isso é muito importante para entender, a ideia é que a tradição da igreja tem o mesmo peso da escritura. Dentro da mentalidade católica romana e também da católica ortodoxa, que é outra coisa, eles entendem que a escritura e a tradição da igreja têm o mesmo peso, porque Jesus teria dado para a igreja autoridade para interpretar a escritura e para trazer novas revelações, para trazer novos entendimentos. Então, tem o mesmo peso. Por isso, quando a gente está debatendo ou conversando com um católico romano, muitas vezes, e a gente às vezes fica frustrado com isso, porque a gente diz: está na Bíblia tal coisa, né? Isso não surte muito efeito. Por quê? Porque ele vai dizer: está escrito na Bíblia sim, mas a igreja interpreta dessa maneira. E a interpretação da igreja tem o mesmo peso, né? E a tradição da igreja acrescenta outras coisas. Essa é a mentalidade. Por volta do ano 1000 depois de Cristo, houve um cisma, houve uma quebra entre a igreja ocidental e a igreja oriental. Aí nós temos mais fortemente marcado o fato de que essa igreja ocidental foi chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, e a igreja oriental é a igreja ortodoxa, né? Então, a igreja que está presente, por exemplo, hoje em dia, na Rússia, na Grécia, no Líbano. Todas essas igrejas são católicas ortodoxas, não são católicas romanas. Na Rússia, né? Mencionei Rússia, Grécia, Líbano, alguns outros países ali do Oriente. Então, nós temos esse contexto da cristandade, ou seja, uma Europa, que é a parte da Ásia, em que todo mundo era cristão, mas era cristão desse jeito, um cristão muitas vezes cultural, com muitas coisas desviando do que está na palavra de Deus. E sempre é bom lembrar que sempre houve aqueles que não concordavam, sempre houve aqueles que eram contra essas mudanças, que eram contra esses desvios. Alguns não concordavam porque acreditavam em coisas erradas, acreditavam em heresias, sabe? Rejeitavam as coisas erradas do catolicismo, mas rejeitavam coisas certas também. Mas outros rejeitavam em nome de uma fidelidade à palavra de Deus. Sempre houve aqueles que falavam: não, a Bíblia é mais importante. Não, a salvação é pela fé. Não vamos aceitar a autoridade humana, além da autoridade de Jesus. Tá? Então, mais ou menos, esse é um panorama, né? Não sei se eu falei demais, se ficou chato aí para os ouvintes, mas é um panorama de como surgiu o que hoje chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Pastor, só uma curiosidade, né, para deixar uma clareza ainda maior para os nossos ouvintes. A diferença da Igreja Ortodoxa para a Igreja Romana? Tem algumas diferenças. Por exemplo, os sacerdotes, eles podem se casar, sacerdotes da Igreja Ortodoxa podem se casar. Eles não têm uma figura de autoridade, um papa, mas são vários patriarcas das igrejas das cidades principais. Eles não têm imagens de escultura, não é? Eles entendem que a imagem de escultura é uma violação do Antigo Testamento, mas eles têm os ícones, que são pinturas,
né? São imagens bidimensionais, né? Então, eles veneram também esses ícones, eles veneram também Maria, os santos, e eles têm uma relação com várias indas e vindas em relação ao governo, né? Eles algumas vezes estiveram a favor dos governos das cidades, dos países, outras vezes em conflitos, né? Mas essas são as principais diferenças. O calendário litúrgico deles é um pouco diferente, as datas das coisas, como Páscoa e etc., acontecem em datas diferentes, e tem algumas diferenças também teológicas a respeito de como acontece a salvação. Eles não creem, por exemplo, lembra daquele programa sobre os significados da paixão de Cristo, né? Então, eles não creem nessa questão da substituição penal, de que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Jesus morreu para nos trazer a essência e a natureza da divindade, né? Eles também têm uma compreensão um pouquinho diferente sobre o Espírito Santo e algumas outras diferenças assim dentro do catolicismo, diante do catolicismo romano. Show de bola. Agora, aqui no Brasil, a gente tem algumas igrejas ortodoxas, né? Algumas igrejas dessa linha oriental. Nas grandes cidades, principalmente, a gente encontra algumas igrejas assim, ortodoxas. Uhum. Eu vejo poucas, né? Eu vi um templo de uma igreja ortodoxa em Vitória da Conquista, na Bahia. Acho que foi o primeiro que eu vi. E aí depois a gente foi tentando entender essas diferenças aí. Sim. Mas vamos lá. Os grandes escritores russos, né, que a gente menciona muito, o Dostoiévski, o Tolstói, eles eram católicos ortodoxos. Show de bola. Bom, quem está chegando agora, estamos aqui falando sobre o porquê existem tantas denominações. É o tema do nosso Somos Um de hoje. E a próxima pergunta, pastor Marcelo, é a seguinte. A reforma protestante, ela acabou com a unidade da igreja, na sua opinião? Essa é a grande acusação que é feita contra os protestantes, contra Lutero, né? Mas é importante entender que a unidade da igreja, ela é espiritual. Paulo fala em Efésios 4, de 1 a 6, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então, a unidade da igreja, a unidade dos crentes, é uma coisa muito importante na Bíblia. Mas quem faz essa unidade acontecer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une em um só corpo. Então, essa unidade não é em torno de uma estrutura organizacional. As pessoas às vezes confundem, acham que para ter unidade é preciso ter uma única instituição, um único CNPJ, uma única estrutura, uma única organização. Mas essa unidade vai além da questão organizacional. Essa unidade vai além da questão estrutural. Também não se baseia numa autoridade humana. Tem uma unidade porque eu estou obedecendo a um cabeça humano, a um líder humano. Não. A unidade está em obedecer a Jesus Cristo. A unidade está em obedecer a um pastor, ao único pastor, né? Ao único Senhor, ao único centro. Nosso centro é Jesus. A nossa unidade, ela vem do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é infalível, né? Mas a interpretação do líder não é. Nossos líderes podem errar, né? Então, por isso que é importante você ter liberdade, porque se você submete todo mundo a uma única autoridade, e se você diz que essa autoridade é infalível, se essa autoridade erra, todo mundo erra. Todo mundo vai obedecer uma ordem errada. Mas se você tem não uma autoridade, mas várias pessoas pensando e vários líderes pensando, alguns erram aqui,
outros erram ali, alguns acertam aqui. Às vezes o erro de um é corrigido pelo acerto do outro. Aí tem o debate livre de ideias. E aí um diz, não, meu irmão, você está errado nisso aí, não é por aí não. Aí outro diz, é verdade. Ou pode dizer, mas você também está errando nisso aí, né? Na diversidade, sim, aparecem mais erros, né? Toda hora aparece uma heresia nova. Se você abrir o YouTube, você vai ver uma aberração diferente aparecendo. Mas também aparece uma multiplicidade de mestres para dizer, olha, isso está errado por causa disso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, não pode isso, não pode aquilo, né? O Lutero, quando ele coloca as 95 teses dele lá na porta da igreja, em 1517, ele não queria fundar uma outra igreja, né? Por isso que a palavra é reforma. Ele não queria construir outra coisa, ele queria reformar o que ele via que estava precisando de conserto, né? Então, ele não quis sair da igreja, ele foi saído, né? Ele foi expulso da igreja, tá? Então, não era a intenção dele criar uma divisão. E, na verdade, não houve uma reforma só, mas houve 4 reformas, né? Um dado histórico aí. Todas com os mesmos princípios. O princípio da Bíblia como única autoridade, o princípio da fé, né, da salvação por meio da graça, recebida pela fé, né, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Todos esses movimentos tinham os mesmos princípios, mas você tinha a reforma luterana, começou ali na Alemanha, né, a ênfase na graça de Deus, a igreja luterana que se originou desse movimento, ela aceita a maioria das tradições que vieram do catolicismo, né, como, por exemplo, a igreja ligada ao Estado, né, o batismo e a ceia como sacramentos, né. Aí, além disso, tivemos a reforma que foi conhecida como reforma calvinista, mas que não começou com Calvino, começou antes de Calvino, mas que tem muita ênfase na abundante produção teológica. Muitas obras teológicas foram feitas, né, pelo Calvino, pelos outros, uma ênfase nessa soberania de Deus. Daí que vem a questão da eleição incondicional. Acho que o pastor Marcelo caiu aqui a conexão dele. Vamos aguardar ele voltar para poder então a gente dar continuidade ao nosso bate-papo de hoje aqui na Rede 316 no Somos Um, né? Para quem está chegando agora, a gente está aqui falando sobre por que existem tantas denominações, né? Esse é o nosso tema de hoje. Por que existem tantas denominações? A gente já falou sobre, né, essa existência de várias denominações que acaba sendo uma justificativa aí para os contra, né, os cristãos terem argumentos para debater e, enfim, de alguma forma acusar a nossa crença. Falamos sobre a questão de Jesus ter instituído a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, a Igreja Universal, e não necessariamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos falando, na verdade, agora sobre a Reforma Protestante, né? Aquela dúvida se isso acabou com a unidade da Igreja, né? O pastor está aqui explicando para a gente. Vamos aguardar só ele voltar, para então darmos essa continuidade ao nosso bate-papo aqui no Somos Um de hoje, Universitários Missionários dessa sexta-feira. Pastor Marcelo, já voltou aí? Voltei. Pronto, beleza. Então, o senhor falava, né, sobre a questão aí de ter começado aquela linha do calvinismo, etc e tal. Isso. O calvinismo, ele enfatiza a soberania de Deus, a eleição incondicional, ou seja, Deus, na sua soberania, escolhe quem vai ser salvo, né? E a graça é irresistível, etc., né? A reforma calvinista também entendia uma igreja unida
ao Estado, ou seja, o Estado tendo a função de proteger a igreja, proteger a religião, e o aliancismo, que a aliança que Deus faz é com o povo, né? Assim como no Antigo Testamento, os bebês que nasciam, os filhos do povo de Deus eram circuncidados, então por isso na Reforma Calvinista, os filhos dos crentes são batizados, então eles faziam o batismo infantil. Tivemos a Reforma Anglicana, o pessoal conhece a história, o rei que ia se divorciar da sua mulher, o Papa não quis deixar, então ele cria sua própria igreja, tem o seu próprio arcebispo, que é o arcebispo da Cantuária, e a igreja anglicana, ela pega muitas das tradições da igreja católica, né, mas com a ênfase na Bíblia, na tradição, no intelecto e na experiência. Essas 4 coisas andam juntas ali, e tem uma grande variedade de movimentos e de ênfases dentro da igreja anglicana. E havia também a reforma radical. A reforma radical, puxada principalmente pelos anabatistas, que eram os antecessores dos batistas, dizia assim, olha, a igreja se afastou tanto da Bíblia que a gente precisa ser radical e voltar para a pureza do Novo Testamento. Então, todas essas coisas que vocês têm, essas coisas dessas roupas diferentes, das decorações diferentes, dos templos enfeitados, e velas, e recitação de credos, né? E nada disso a gente quer. A gente quer voltar para a pureza e simplicidade do Novo Testamento, né? E aí os anabatistas falam, só quem é salvo, só quem se converte é que deve ser batizado. Então não vamos batizar bebês. Por isso eles ganharam o apelido de anabatistas, porque estavam fazendo de novo o batismo de quem já tinha sido batizado, né? Então esse é um panorama mais ou menos de como surgiram, como começaram essas reformas, né? Que foram chamadas de reformas, as reformas protestantes, as 4 reformas: luterana, calvinista, anglicana e a reforma radical. Então, só para poder a galera de casa entender, a unidade, ela acabou ou não? A unidade espiritual, não. Não, né? Porque a unidade, ela vem do Espírito Santo, independente do rótulo, né? Independente da placa, né? Independente da organização. Agora, a gente precisa se esforçar, como diz Efésios 4, para manter essa unidade. Porque nesse processo histórico, muitas vezes, pessoas quebraram a unidade, sim. Nesse processo histórico, irmãos mataram irmãos. Houve perseguição de protestantes contra protestantes. Houve ofensas, houve xingamentos, né? Eu lembro de uma época, eu vivi isso, em que o pentecostal acusava o tradicional de não ter o Espírito Santo. E aí o tradicional acusava o pentecostal de estar fingindo e de ser maluco, ou até de estar endemoniado quando manifestavam os dons, né? Então, isso sim é pecado, né? Essa animosidade. Quando isso acontece, nós estamos quebrando a unidade. Sim. Né? Mas a unidade não é quebrada pela multiplicidade de instituições, né? Mas é uma questão espiritual que deve ser mantida no poder do Espírito Santo. Agora, uma dúvida, na verdade uma curiosidade, pastor. Qual a tua opinião em relação ao ecumenismo? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Vamos chegar lá. As várias tentativas ou várias maneiras de lidar com a unidade entre os cristãos. Uma delas é o ecumenismo, a gente vai falar sobre isso. Então, tá bem. A gente vai para outra pergunta aqui. Como que surgiram tantas denominações a partir das 4 reformas que o senhor acabou de citar aí para a gente? Isso, essa é uma boa pergunta,
Porque muitas vezes a gente vê as diferenças, né? Certa igreja faz uma coisa de um jeito, certa igreja faz outra coisa de outro jeito, e a gente não entende por quê, não entende de onde vem aquele costume, aquela tradição, aquela interpretação bíblica, né? E aí, essas diferenças, elas vêm dos momentos históricos e das ênfases que foram dadas na interpretação das Escrituras, tá? Lembrando aqui que eu vou fazer essa análise como batista. Não dá para ser neutro ou imparcial. Aliás, ninguém é neutro ou imparcial, né? Se o seu professor de história diz que é imparcial, cuidado com ele. Né? Se o seu professor de sociologia, de geografia, de política diz que é imparcial, duvide dele, porque todo mundo tem uma posição. E eu vou falar como batista que sou. Tá? Então, por que tem tantas denominações? Vamos lá. Os luteranos e os anglicanos, não é? Eles não queriam jogar fora, eles não entendiam que era para jogar fora toda aquela tradição que vinha durante 1500 anos. Eles falaram assim, olha, essas tradições, algumas dessas tradições são um tesouro para a igreja, né? Então, as liturgias, calendário litúrgico, os paramentos e etc. Né? Uma dessas coisas que os luteranos, por exemplo, queriam manter é a ideia dos sacramentos, né? Existe o meio da graça. Né? Por isso, os luteranos entraram em conflito com, por exemplo, Zwinglio. Zwinglio entendia que a ceia era um memorial. Beber o cálice, você está lembrando do sacrifício de Jesus. Mas Lutero entendia que não, que Jesus estava de alguma forma, o corpo de Jesus estava de alguma forma não transformado, mas o corpo estava misturado com o pão e o sangue misturado com o vinho. E aí, por causa disso, já houve ali a primeira quebra, já não deu para conversar. E depois vieram os batistas, né? Os batistas dizendo assim, olha, a igreja ela é formada apenas pelos salvos. Então não adianta batizar bebê. Né? A pessoa ela tem que vir voluntariamente e tem que fazer sua profissão de fé para ela ser membro da igreja. E por isso também a igreja não pode ser estatal, a igreja não pode ser parte do Estado. Cada igreja deve se governar, cada igreja deve ser autônoma. E também, olha só que ideia inovadora para a época, né? A pessoa tem que ter liberdade religiosa. A pessoa pode escolher o que ela vai crer. Isso foi uma ideia revolucionária para a época. Tanto é que muita gente foi presa por causa dessa época, porque até então você era obrigado a seguir a religião do governante do lugar onde você morava. Né? Então os batistas vieram com essa proposta da liberdade religiosa. Né? Tivemos os presbiterianos, a igreja presbiteriana, que são os calvinistas da Escócia, que criaram o sistema de governo dos presbitérios, os presbíteros que organizam, mas herdaram a questão da doutrina da salvação calvinista, da eleição incondicional, da expiação limitada, né? E também do batismo infantil. E aí a gente vê no século seguinte, século XVII, os metodistas surgindo. Os metodistas surgiram dentro da igreja anglicana, mas com uma ênfase maior no compromisso pessoal, no compromisso da santidade, da vida com Deus, da experiência de conversão, né, e da evangelização, tá? Mas mantiveram ainda o batismo infantil e mantiveram ainda o governo episcopal, ou seja, tem bispos. A Igreja Metodista tem bispos, não é um governo congregacional, mas é o bispo que determina quem vai ser o pastor de cada igreja e tal. Houve, então, um período dos avivamentos, né? E nos avivamentos houve um crescimento muito grande dos batistas, dos metodistas e dos presbiterianos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E, no começo do século XX, surgiu o pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? Um grupo de irmãos estava estudando a Bíblia numa universidade e eles entenderam lá, estudando o livro de Lucas, o livro de Atos, eles interpretaram que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção.
e não é algo que a pessoa recebe no momento da conversão, ele precisa ser buscado. E que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Então surgiu o movimento pentecostal, que explodiu mesmo com o avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, né? Uma reunião que se expandiu, chegou no Brasil, né? Por vias lá da Assembleia de Deus, né? Lá em Belém do Pará, e hoje os pentecostais são o maior movimento, né? A maior parte dos cristãos do mundo são pentecostais. Depois disso, nos anos 50, 60, surgiu um movimento carismático, que se espalhou. O que é um movimento que é diferente de uma denominação? O movimento é algo que se espalha por várias denominações. Então, tivemos esse movimento carismático de busca de dons espirituais, de busca de falar em línguas e etc., entre os batistas, entre os metodistas. Em alguns casos, como nos metodistas, foram criadas novas denominações, como a Metodista Wesleyana, a Batista Nacional, da Convenção Batista Nacional, vários movimentos, até na Igreja Católica. A Renovação Carismática Católica é um movimento carismático, um movimento que busca os dons espirituais. Tá? E, por fim, né, tivemos, depois disso tudo, o neopentecostalismo, quer dizer, que é diferente do pentecostalismo, porque o neopentecostalismo se caracteriza pela teologia da prosperidade. A ideia de que a bênção de Deus, a prosperidade, a riqueza, a saúde, estão disponíveis a quem tem fé. Se você tem fé, Deus vai te dar. Se Deus não te dá naquele momento, é porque você não tem fé, tem algo errado. Né? Então, essa teologia da prosperidade é o que caracteriza o neopentecostalismo, que também começou a crescer e se espalhar por aí. E tem uma grande discussão, né, se o neopentecostalismo ele se encaixa dentro do cristianismo, porque alguns dizem que ele se afasta da mensagem da salvação, que Jesus morreu pelos pecados e para te dar uma vida eterna, um arrependimento e fé, né? Alguns dizem que a mensagem é outra, né? É um assunto aí para um debate, né? Então a gente tem esses movimentos todos aí e essas denominações que surgiram, e dentro desses casos existem casos de igrejas que se separam e mudam de nome, mas permanecem com os mesmos princípios, só mudou o nome, né? Mas tem também casos em que há novos entendimentos e novas interpretações da Bíblia, por isso criam-se novas denominações, novos grupos, novas igrejas nesse sentido. Muito bem, show de bola. Agora a gente vai seguindo aqui no nosso bate-papo, né? Quem tá chegando agora, né, tá aí acompanhando esse conteúdo riquíssimo, que é porque existe tantas denominações aqui no nosso Somos Um dessa sexta-feira. Pastorzão, fala pra gente agora qual é o lado bom e o lado mal da multiplicidade aí das denominações. Uhum. Um lado bom que eu vejo é que pessoas diferentes podem ser alcançadas por métodos e ênfases diferentes. Tá? Tem gente que jamais vai ser alcançada por uma igreja pentecostal. Não gosta do barulho, não gosta da agitação, não gosta da questão dos usos e costumes. Não vai. Mas ele pode ser alcançado numa igreja reformada, pode ser alcançado numa igreja batista, né? E às vezes existe o contrário, tem gente que vai num culto de uma igreja anglicana, por exemplo, ou de uma igreja presbiteriana, e vai dizer, nossa, isso aqui dá sono, eu não aguento isso, não consigo. Para quê? Eu não estou entendendo esses rituais. Aí vai se sentir mais à vontade numa igreja pentecostal e vai entender melhor a mensagem numa igreja pentecostal, né? Cada igreja, cada denominação, ela tem ênfases diferentes e a gente pode aprender com essas ênfases, né? Tem coisas que nós não fazemos tão bem quanto o que o outro faz. Tem coisas que às vezes a gente tem uma tendência ao erro, que ao olhar para o irmão a gente vai pensar assim, opa, eu preciso me corrigir nisso aqui, né? Algumas denominações se dedicam mais, por exemplo, à produção teológica. Outras denominações se dedicam mais a missões, ao evangelismo.
Ainda outras dão mais ênfase na santificação, e assim vai. A gente pode dizer o seguinte, uma frase que a gente pode dizer seria assim, ó: estude como um presbiteriano, faça missões como um batista, faça ação social como um metodista e ore como um pentecostal. Se você fizer isso, você vai estar bem, né? A gente pode aprender e se enriquecer muito uns com os outros. Tem um livro do Brian McLaren. Esse livro dele é bom, mas outros que ele fez eu não gosto, não. Mas esse é Uma Ortodoxia Generosa. Ele fala um pouco sobre o que se pode aprender de bom de várias tradições, de várias denominações religiosas. Tá? O lado ruim dessa multiplicidade é que a unidade é importante e às vezes nós nos esquecemos disso. Em João, capítulo 17, né, famoso texto da oração sacerdotal de Jesus, está escrito: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Né? Então, unidade é importante. Jesus quer que sejamos um, e às vezes a gente fica muito preso numa identidade denominacional e esquece que somos um só corpo. João 13, 34 e 35 diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mesmo a gente não fazendo parte da mesma denominação, da mesma organização, temos o dever de nos amar uns aos outros. E quando a gente falha nisso, estamos dando um mau testemunho. É muito feio haver tanta rixa e tanto xingamento de uma denominação para outra. É muito contraprodutivo, é imaturo, é carnal, né? Eu falei, talvez o panorama histórico que eu dei a impressão que todas as criações de novas denominações foram muito pacíficas e muito tranquilas, só porque pessoas discordaram de alguns pontos. Tudo bem, você pensa assim, eu penso assim, eu vou criar uma outra denominação. Mas nem sempre foi assim, não. Às vezes as divisões, e muitas vezes essas divisões acontecem com amargura, com ofensa, com xingamento, e no caso do passado, até com morte, né? Então, isso é pecado. Isso é pecado. Gálatas 5, versos 19 e 21, nos diz assim: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais os previno, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Quando a gente fala obras da carne, a gente pensa logo só em prostituição, adultério, né? Mas Paulo lista aqui como obras da carne inimizades, brigas, facções, partidarismo, né? Isso é obra da carne. Então a gente precisa se arrepender desses pecados. A gente precisa se arrepender de tratar o nosso irmão como inimigo, porque ele pensa diferente de nós, porque o culto dele é diferente do nosso, porque ele tem usos e costumes. Isso é pecado, a gente precisa se arrepender disso, a gente precisa ter unidade no nosso testemunho, diferenciar o que é central do que é periférico. O que é central? É Jesus. A salvação por meio de Jesus, arrependimento e fé, a palavra de Deus. É isso que a gente tem que ter uma frente unida para pregar, para discipular,
para ensinar, né? Apresentar uma frente unida para os descrentes, né? Daquilo que é central, né? Então o chamado à unidade espiritual, não institucional, mas a unidade espiritual é algo muito importante para a vida de todo cristão. Perfeito. Vamos lá. Vamos seguindo aqui no nosso papo, né? Finalzinho já dele. Falando sobre por que existem tantas denominações aqui no nosso Somos Um. Agora, essa pergunta aqui, tenho certeza que muita gente tem curiosidade de saber a resposta. Os católicos, pastor? É a pergunta polêmica que não pode faltar no Somos Um, né? Tem que ter, né, essa pitadinha aí. Os católicos romanos, eles são cristãos? São considerados cristãos, pastor? Muito bem. Sim, eles são cristãos, né? Católicos romanos são cristãos, católicos ortodoxos são cristãos. Por quê? Qual é a definição de cristão? Não é a gente, hoje no século XXI, que vai criar a definição de cristão. O nome cristão já está aí há 2000 anos, né? E o que é cristão? Cristão é quem crê que Jesus é o Cristo. Cristão é quem crê que Jesus é o Messias de Israel, é o Filho de Deus, é Deus feito carne, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade, tá? Que morreu na cruz por nós, a morte de Jesus nos salva, e que ele ressuscitou corporeamente, ele ressuscitou fisicamente. Tá? Então, quem crê nessas coisas, né, que estão resumidos, por exemplo, naqueles credos que eu falei, o credo de Nicéia, o credo de Éfeso, quem crê nessas coisas, tá? Que só há um Deus, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus encarnou, né? Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou, voltará, né? E o Espírito Santo foi derramado, que também é Deus. Quem crê nessas coisas é cristão. Tá? É muito feio quando a gente vê, por exemplo, alguém, eu já vi várias vezes, alguém falando assim, dando testemunho assim, eu era católico e hoje eu sou cristão. É feio, é desrespeitoso, né? Você era católico e agora é evangélico, ou você estava perdido e agora você foi salvo, tá? Então, é diferente, tá? Agora, se você muda a pergunta, em vez de perguntar, católicos são cristãos? E você muda a pergunta para católicos são salvos? Aí a pergunta é diferente, né? E qual é a resposta a essa pergunta? Se católicos são salvos? A resposta é salvação é individual, né? E é uma resposta que os católicos concordam com ela. Salvação é algo individual. Existem membros de igrejas evangélicas que não são salvos, né? Existem batistas que não são salvos. Existe gente que frequenta a igreja, que é membro e foi batizado e não é salvo, tá? Porque o que salva é a fé pessoal em Jesus Cristo. Então, sim, é possível que haja gente dentro da Igreja Católica que tem uma experiência pessoal com Jesus, que crê em Jesus como único e suficiente Salvador, que crê em Jesus como único Senhor de sua vida, tá? E são salvos. Agora, uma pergunta para pimentar. Essa pessoa que está na Igreja Católica e é salvo, é um bom católico? Porque essa pessoa que está na Igreja Católica e tem uma experiência salvadora com Jesus, ela vai discordar de algumas coisas que estão na doutrina católica. Ela não vai, por exemplo, colocar Maria em pé de igualdade com Jesus, ou até mesmo superior a Jesus, como a gente vê acontecer. Ela não vai entender que a salvação dela é baseada em obras. Ela não vai entender que Jesus deixou alguém no lugar dele aqui na Terra para ser o Papa, né? Essa pessoa vai entender porque todas essas coisas são questões muito problemáticas da doutrina católica. A gente ama os católicos, a gente respeita toda a história, toda a tradição, a gente valoriza tudo aquilo que eles têm, mas são questões problemáticas. A questão de Maria, a questão do papel que Maria tem como corredentora,
alguém que está em pé de igualdade. Jesus é redentor, mas Maria é co-redentora, ela é co-redentora também, né? Tudo com Jesus, nada sem Maria, né? São coisas problemáticas no nosso entendimento, né? A questão da salvação pelas obras. A fé não é suficiente, eu tenho que ter fé, mas também tenho que ter obras. Também tenho que ter os sacramentos da igreja. Se eu morrer, vão orar por mim, fazer missa por mim, que vai me ajudar a ir do purgatório para o céu. E eu posso orar e pedir por outras pessoas para intercederem. Posso pedir para outros que morreram e eles vão interceder ao Jesus, para Jesus interceder ao Pai, e aí eu tenho um milagre feito por São Fulano, Santa Ciclana. São questões problemáticas, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, pessoas evangélicas, né, pessoas que pertenciam à igreja evangélica, se tornando católicos romanos, não dá para negar que a gente fica triste, né? A pessoa está deixando um entendimento mais próximo da Bíblia por um entendimento mais distante da Bíblia, né? Está deixando só a Escritura, só a fé, só a graça para se submeter ao papado, para recorrer a outros espíritos, né? Para falar com Deus. Eu acho que isso são perdas, não são ganhos, tá? Então, a gente deve conversar com os católicos com muito civilizadamente, né? Sem repetir as polêmicas que a gente tinha no passado, mas conversar com respeito e educação, mas apresentar esses pontos, apresentar essas diferenças entre o que a Bíblia diz e o que a tradição católica diz, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, entendeu? Entendi, entendi. Vamos lá então, vamos seguindo aqui. A nossa última pergunta é a seguinte: de que maneiras os cristãos podem vivenciar a unidade, Pastor Marcelo? Uhum. Existem basicamente três movimentos que tentam responder essa pergunta. Movimento naquele sentido que eu falei, coisas que cruzam, né, as várias denominações e as várias igrejas. E aí respondendo a sua pergunta, é o movimento ecumênico, né? Movimento ecumênico que busca uma unidade, é liderado pelos católicos, né? A Igreja Católica, no século passado, fez um concílio chamado Concílio Vaticano II. E uma dessas coisas desse concílio é a proposta de chamar junto e de estar junto com outros cristãos. Então, a doutrina católica reconhece que a Igreja Católica é a igreja que Jesus fundou, mas que existem os irmãos afastados, que somos nós. Então, o movimento ecumênico é liderado pelos católicos, mas também tem muita presença entre os anglicanos, os luteranos e os metodistas, né? E esse movimento busca essa unidade entre os cristãos, busca trazer muito para perto nós batistas e nós presbiterianos, mas nós batistas e os presbiterianos a gente não quer saber não, né? Sabe? A gente fica meio assim, não é? E eles não buscam e também não querem saber dos pentecostais e muito menos dos neopentecostais. Esses aí estão fora do alcance do movimento ecumênico, né? Existe outro movimento que é uma reação a esse, que é o movimento fundamentalista. O movimento fundamentalista, ele diz assim, não, tem essa unidade não. Cada um no seu quadrado, né? Cada um faça o seu trabalho, cada um busca a sua... a minha denominação está certa, porque tem fundamentalistas em todas as denominações. A minha denominação é que está certa. Se eu sou batista, presbiteriano é primo, né? Se eu sou batista, o pentecostal precisa se converter, né? Eu sou o meu grupo que está certo, pronto. É isso que é a característica do fundamentalismo. Então, cada um tem o seu fundamentalismo. Tem uma outra resposta, tanto ao ecumenismo quanto ao fundamentalismo, que é o movimento evangélico, né? Essa é a minha bandeirinha, né? Eu sou evangélico. O que é evangélico? Né? O movimento evangélico é um movimento que busca entender que existem verdades centrais e existem verdades periféricas. Tá? A fé em Cristo, o arrependimento, a autoridade da Bíblia, a necessidade de você nascer de novo, a missão
da evangelização. Tudo isso é central, né? Mas tem as coisas periféricas, né? O modo do batismo, a idade do batismo, o tipo de governo, o falar em línguas ou não falar em línguas, se a eleição é condicional ou incondicional, são coisas que eu posso discordar de você, mas isso não me impede de te chamar de irmão, tá? Então é isso que é o entendimento do movimento evangélico, né? A gente inclui os pentecostais estão dentro da gente, né? A gente convida os anglicanos, os luteranos, né? A gente tem algumas dúvidas sobre os neopentecostais, a gente fica assim, será que são? Será que não são? Será que a gente chama para a mesa ou não? A gente tem dúvida com os neopentecostais. E os católicos, a gente evangeliza, né? A gente evangeliza os católicos, tá? Agora, a gente pode também fazer ações, ações estratégicas junto com os católicos. Por exemplo, campanha contra o aborto. Os nossos grandes aliados na luta contra o aborto, na luta contra a pornografia, na luta por uma moral cristã na sociedade. A gente está juntando forças, né? A luta pela família, a família tradicional, a luta contra as drogas. São várias lutas na arena pública que evangélicos e católicos andam de mãos dadas, né? Agora, é importante a gente sempre lembrar que a unidade em Cristo, né? Se Cristo me salvou, eu não tenho como opção não ter comunhão com meu irmão. Se Cristo me salvou e Cristo te salvou, eu sou salvo pela fé em Cristo somente, você é salvo pela fé em Cristo somente, acabou. Somos irmãos. A gente não é uma opção eu ter unidade com meu irmão ou não, né? Eu preciso deixar a infantilidade, o clubismo, deixar de lado esse sectarismo, que são obras da carne, e dar as mãos ao meu irmão e servir juntos e trabalhar juntos em evangelização, em ação social e frequentar os cultos, estar juntos. Eu não posso não gostar de um aspecto ou outro, de um culto ou outro, fico mais à vontade da minha denominação, ok. Mas eu não vou demonizar o culto do outro, eu não vou desprezar, eu não vou dizer, isso aqui é uma bagunça, ou dizer, isso aqui é gelado, né? Não faça isso, tá? A entrada no reino é pelo sangue de Cristo, não é por placa de igreja, né? E eu quero terminar o programa de hoje dizendo uma frase que se tornou letra de música, tem um cântico, um corinho, essa frase que eu atribuía ela a João Wesley. João Wesley falava muito essa frase, mas na verdade está na Bíblia, né? E a frase não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Acho que tem até uma música na igreja católica. É uma música, Dá-me a mão, Acho que isso. Eu já ouvi em igreja pentecostal essa música, em igreja metodista, mas acredito que esteja também na católica. Católica eu já ouvi. Aliás, esse final de semana que passou agora, teve um evento aqui em Pedro Canário, que foi a Festa da Paz. Aí, quando você falou da questão de você pegar temas, né, sociais e aproveitar isso para ter essa comunhão, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí a prefeitura organizou, né, a Festa da Paz na cidade. E aí foi sexta e sábado. Sexta-feira foi direcionado aos católicos, né? Foi uma banda católica que tocou e tal, né? Um cantor nacional, né, do meio católico, foi o Thiago Brado. E aí no sábado foi o dia dos evangélicos, que foi o David Keelan que tocou. Que legal. E foi assim, foi 2 dias muito, muito bons, assim. Porque na sexta-feira, que foi os católicos, a prefeitura organizou, mas deixou que a direção ficasse com a igreja católica, né? Então, né, o padre aqui da cidade organizou e tal, a sexta-feira, tudo certinho. E aí ele fez questão de chamar a associação de pastores para poder dar ali um direito de palavra, uma saudação, alguma coisa ali no evento.
E no sábado a mesma coisa, né? A Associação de Pastores que ficou na frente chamou o padre João e pediu para ele, né, dar uma palavra ali e tal. Então, assim, eu achei interessante, achei legal, né? Achei isso saudável, né? Achei isso saudável. E o tema era paz. Paz por Pedro Canário, orando pela paz, celebrando a paz. Então, achei bem interessante. Então, assim, não estamos, assim, meio que no ecumenismo, né? Mas... São alianças estratégicas em prol do bem comum. Exatamente. Pensando no social também e tal. Foi bem legal. Mas é isso, pastorzão. Obrigado mais uma vez por estar conosco, né? E a gente se alegra muito sempre com a tua presença aqui com a gente no nosso Tarde Viva. Que Deus te abençoe. Foi um prazer. Cada vez mais sua vida. Tema muito especial hoje. Esclarecedor. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom fim de semana para todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Conversamos com o nosso querido pastor Marcelo Santos, aqui no Somos Um Universitários da sua Rede 316, nessa sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, né? Mês de aniversário de 3 anos a 316. É isso, a gente segue por aqui até as 5 da tarde. Continue com a gente. Sexta-feira que vem, não esquece, não tem mais. Quem chegou agora no finalzinho, não esquece. Não fica preocupado, não fica triste não, porque esse conteúdo vai estar disponível para você no YouTube, nas plataformas de podcast, no site da 316 para você ouvir, assistir a hora que você quiser, beleza? Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.